Professor, tá mutado. Bom dia, desculpe. Sempre acontece isso. Toda vez que começa a gravação, ele muta. Tá bom. Ok. O que eu tinha falado, né? Sem microfone, era que essa matriz que a gente vai encontrar aqui é uma forma geral de calcular matriz de mudança de base. Você vai ver daqui a pouco. Ok? Aqui tem um link sempre, né? YouTube. Não, esse aqui deve estar no Google Drive. Tá? Assim que puder, eu passo tudo para o YouTube. Ok? São aulas anteriores. Bom, então, a definição é a seguinte, né? Dada uma transformação linear, se T vai de V em W, né? Dois espaços vetoriais, né? E alfa é uma base, se você tem uma base aqui, em V. E se você tem uma base em W, chamada esse aqui, beta, uma base em W. E se além disso tivermos o seguinte, olha, T em V1. Bom, vamos pensar. T em V1. V1 é um elemento de alfa. T de V1 seria a imagem de V1. Esse T de V1, esse T de V1, vai estar em W. Portanto, tem que ter essa cara aqui. Vai ser uma combinação linear dos elementos da base de W. O T de V2 vai ser uma combinação dos elementos da base de W. TVN vai ser uma combinação dos elementos de W. Tá bom? Veja, a base alfa, nesse caso, tem N elementos. A base W tem M elementos. Tá? Então, se tivermos isso, aqui, se tivermos, então, veja, os coeficientes que você está vendo aqui, todos os coeficientes que você está vendo aqui, se a gente coloca isso dentro de uma matriz, mas de forma transposta, a matriz dos coeficientes, como isso aqui, a transposta da matriz de coeficientes desse sistema é denotado por isto, tá? A gente coloca a matriz, olha, aqui está A12, A22, mas está aqui como, perdão, aqui, A11, A21, AM1. Todos eles estão em forma de coluna. A12, A22, AM2. Eles vão estar em forma de coluna, tá? Tudo que está em forma de linha, entre aspas, agora vira coluna, tá bom? E essa matriz é a que nós vamos chamar de matriz de T em relação às bases alfa e beta. Ok? Alfa do domínio e beta do contradomínio, tá? Matriz de T da base alfa para a base beta. Essa vai ser a notação, ok? E claro, se você coloca T, troca por I, é aí que você ganha a notação que a gente tinha anteriormente, né? Se você coloca I, alfa, beta, vai ser a matriz da transformação I, que vai de alfa para beta. Isso que está aqui tentando explicar. Mas a gente vai fazer depois esse exemplo, tá bom? Eu vou explicar com muita calma o que vai dar. Tá bom? Ok. Então, vamos fazer um exemplo, então. Vou colocar aqui exemplo. Ok. Vamos salvar, porque tá bom? Hoje é 23 de novembro. E vocês, segunda-feira, é turma 2 mesmo. Ok. Vamos pegar uma matriz qualquer, para uma transformação linear qualquer, tá? Então, seja, colocar T, que vai de R, vou pensar aqui, R2 sem R3, tá? R2 para R3. Dada por T. Então, vamos dar uma transformação ali. Vamos encontrar a matriz de mudança de base dele, tá? Se é T dada por, bom, R2, então vai ser XY igual X mais 2Y, vírgula, X menos Y, vírgula, 3X menos Y. Ok. Tá bom? Veja, essa transformação leva dois elementos, para um elemento, um par,
porque tem R2, para um elemento de R3. Aqui tem 3 componentes, tá? Tá bom? Tá certo? Bom, é linear, bom, isso aí eu já sei de cor, mas em algum momento eu já tinha falado, né, que todas as transformações lineares, de alguma forma, tem essa cara, tá? Combinações realmente lineares. Ok? Aqui o expoente de x sempre 1, de y sempre 1, tá? Tá bom? Então, esse aqui é linear, tá? Eu vou discutir, dado por isso, e sejam, vamos colocar agora, as bases alfa. Vamos pegar uma base de alfa, de R2, tá? Digamos que seja assim. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Melhor assim. Seja ter R2 em R3, e sejam as bases, digamos, uma base de R2, né? Vou pegar uma base de R2. Digamos, 1. E aqui, 1 menos 1. Tá? Eu sei que esse aqui forma uma base, por muitas razões, tá? Bom, eles são LI, são 2, portanto, formam uma base, tá? Eles são LI, tá? Tá bom. Que mais? Outra base. Agora eu vou pegar a base de 3, então vou colocar um beta. Beta igual, uma chave, fecha a chave. Agora uma base de R3. Bom, isso aí não é tão simples, tá? Mas, no exemplo, eu vou dar o exemplinho já prontinho. Então, deixa eu pensar uma base de R3. Pode ser a base canônica, que é muito simples, mas para não fazer isso, eu vou fazer assim. Que eu sei que é uma base. Por quê? Porque você vai ver, se você pegar a matriz escalonada deles, né, se você pegar todos eles em forma de matriz, você vai ver rapidamente que são LI, tá? E, portanto, como são 3 vetores, ele gera em R3, então ele forma uma base. Então, fico tranquilo. Isso não está sendo pedido aqui, verificar se são bases ou não. Então, já sei que são bases, tá? Então, seja T de R2 em R3 dado por isso. Encontre a matriz de T, né? Isso, a matriz de T, que a gente denota assim. Matriz de T, T maiúscula, né? De alfa para beta. Aí está. Ponto. Ok? Isso que nós queremos. Então, vamos calcular. Solução. Ok. Qual vai ser a solução aqui? Então, vamos para o nosso enunciado aqui, nossa definição. Lembre sempre como tem que ser, né? Então, você tem uma transformação linear, nesse caso vai de R2 para R3, tá? Ok? Vou aumentar o tamanho aqui. Então, nossa transformação vai de R2, aqui, de R2 para R3, já sei que é linear. E aqui tem uma base. A nossa base está formada por V1, V2, né? 2 elementos só. Ok? No exemplo aqui, só tem 2 elementos. Ok? E essa é uma base do domínio e uma base beta do contradomínio. E aí aqui diz, se tivermos, olha só, agora vamos fazer o seguinte. Isso aqui nós temos que fazer, tá? Essa continha aqui. Se nós fazemos essa continha, então conseguimos encontrar a matriz de mudança, matriz de T, da base alfa para a base beta. Então, nós precisamos fazer isso. Então, o que a gente precisa fazer? Encontrar T de V1 e escrever como combinação dos elementos da base beta. Então, o que a gente faz? Bom, é simples, tá? Vamos destacar isso aqui. Nós precisamos escrever, calcular T de V1. T desse aqui,
Ó, precisamos calcular T do primeiro elemento dessa base aqui, esse aqui, tá? Igual. E aqui também precisamos calcular quanto vale isto. Ó. Tá? Primeira coisa, a gente precisa fazer isso, tá? Aqui. Preciso calcular T em cada elemento da base. Em V1, V2, Vn. Tá? Então, eu tenho esses dois elementos. Agora, eu preciso escrever esse elemento aqui, não sei quanto dá, mas como combinação desses elementos, tá bom? Então, você escreve desse lado o T de cada elemento da base alfa. Ok, agora desse lado, você vai escrever esse elemento como combinação dos elementos da base beta. Ok? Então, vou colocar assim, A vezes esse carinha aqui. Ok? Mais B, esse carinha aqui. Mais C e esse cara aqui. Tá bom? Eu preciso isso. Ok? Aqui também algo parecido, só que eu vou trocar de letrinha. Ok? Não vai ser A, né? Vai ser B, C, D, E, F. Isso que eu preciso, tá? Uma vez que eu encontro isso, tá? Os coeficientes, se eu sei quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C, quanto vale D, E, F, a matriz, né? A matriz, cadê? A matriz T, tá? Eu quero chegar a isso. A matriz que está pedindo é essa aqui. Esse aqui eu queria colocar. Essa matriz simplesmente vai ser esta matriz. Deixa eu escrever aqui. Bom, vai ser uma matriz, olha, de ordem 3 por 2, tá? O número, esse aqui, por esse, tá? Porque esses coeficientes que você está vendo aqui, A, B, C, eles vão entrar aqui. A, B, C. Tá? Os coeficientes vão entrar em forma de coluna. E aqui D, E, F, D, E, F. Assim vai ser a nossa matriz, tá? Assim vai ser a nossa matriz, tá? Ok? Tá bom? Só preciso calcular quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C, quanto vale D, quanto vale F. E como calculo? Bom, é simples também. Vamos copiar esse aqui. Ah, tá. Antes de fazer isso. Veja que esse cara aqui, eu tenho que substituir. Olha, isso aqui eu preciso fazer primeiro, tá? Ok? Tem que calcular T de 1 e ver como ele se escreve como combinação dos elementos da base do contradomínio, da base beta, né? Ok? Bom, mas esse carinha aqui, vou colocar um igual aqui, esse T de 1, aqui eu substituo. Quanto vale aqui? 1, 1. Quanto vale T de 1? Ah, é fácil agora, é só fazer a conta. Quanto vale T de 1? Quanto vale T de 1? Alguém pode falar quanto vale T de 1? Vocês estão aí, né? Quanto vale T de 1? Eu quero colocar aqui, tá? Quanto vale T de 1? Bom, é só substituir, né? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui seria 1, 1. Eu teria 1 mais, olha, se y vale 1 e x vale 1, seria 2 mais 1, dá 3. E aqui, se esse vale 1 e esse vale 1, 1 menos 1 vale 0. Ok? Isso, Abner. Ok, Alcides. 3, aqui seria 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Perfeito. Ok. Então, T de 1 eu coloquei, deu isso. Aqui também embaixo, eu vou colocar já, para economizar tempo e espaço. Eu preciso encontrar quanto vale T de 1 menos 1.
quando x vale 1 e quando y vale menos 1. Quanto vale aqui? É só substituir aqui 1 e menos 1. 1 e aqui menos 1. Então, seria 1 menos 2, né? 1 menos 2, menos 1. Se alguém puder escrever, aqui Thales diz que menos 1, 2, 4. Vamos ver. Se x vale 1 e y vale menos 1, então aqui seria 1 mais 1, seria 2, perfeito. Ana também diz menos 1, 2, 4. Eu acho que estão certos, sim. E aqui, quando x vale 1, aqui seria 3, menos 1, 3 mais 1 dá 4. Perfeito. Tá? Tá perfeito, é isso mesmo. Tá perfeito. Ok. Então, estamos nessa etapa ainda, tá? E quero saber quanto vale A, B, C, D, E, F, né? Ok. Então, eu vou fazer o... Vou fazer... Ah, tá. Isso me leva, se você ver direitinho, isso te leva a um sistema. Veja, isso aqui, para que isso seja verdade, te leva a um sistema. Então, tem que montar um sistema agora, tá? Eu vou montar meu sistema. Na verdade, tem dois sistemas. Por que dois sistemas? O primeiro sistema daqui e o seguinte sistema é daqui, tá bom? Seria A vezes 1 mais B vezes 1 mais C, tá? Então, A mais B mais C igual a 3, ok? E o seguinte, A mais B mais 0, A mais B mais 0, não preciso escrever 0, vai ser igual ao segundo elemento, 0. E outro, aqui, A vezes 1 mais B vezes 0 mais C, A igual a 2. Bom, nesse caso o sistema é bem simples, tá? Ok, agora embaixo é bem parecido o sistema, tá? D vezes 1 mais E vezes 1 mais F vezes 1. Então, A mais B mais F. Perdão, D mais E mais F. D mais E mais F. Deve ser igual ao primeiro elemento, menos 1. E continuo. D vezes 1, E vezes 1 mais 0. D mais E. Igual a segunda componente. 2. 2. Ok. O que mais? A terceira componente, D mais 0 mais 0. D, perdão, igual à terceira componente. Correto, viu? Então, agora é só resolver esse sistema, tá? Só aguarda um pouquinho, pense um pouquinho as soluções. Ótimo. Então, quanto vale A? Aqui nessa primeira equação, nosso objetivo aqui é encontrar A, B, C, D, E, F, tá? Ok? Então, A, nesse caso é muito simples, tá? Né? A vale 2, né? Tá na cara, né? A vale 2. E, bom, esse sistema está muito simples mesmo, tá? Quanto vale B? Menos 2. E quanto vale C? Muito bem, 3, né? C vale 3. É só substituir em cima, embaixo, né? A vale 2, então aqui B vale menos 2, né? E A mais B já calculamos aqui, dá 0, então C vale 3. E assim vai, né? E aqui também vai ser muito simples. Só uma coisa aqui, veja. Esses dois sistemas, isso te leva a um sistema, isso te leva a outro sistema. Aqui estão os sistemas.
mas são bem parecidos. Veja, A, B, C, D, E, F, A mais B, D mais E e D, certo? Sempre vão ser sempre assim parecidos. Desta parte da igualdade daqui, são parecidos em cima, tá? Olha, aqui D, A, D mais E, A mais B, e esses três aqui, sempre vão ser semelhantes aqui. O que vai mudar vai ser esse lado, 302, que é esse aqui, 302, 302, e desse lado, menos 1, 2, 4, menos 1, 2, 4, tá? Isso, Ana. Aham. Agora, aqui, me responda, quanto vale D, e quanto vale E, quanto vale F? Isso, aqui já estava prontinho com a sua resposta. Muito bem, Alcides. D vale 4, isso. E quanto vale E? Bom, se aqui vale 4, então E vale menos 2. Isso, E vale menos 2. Menos 2. Então, esses dois já está aqui calculado. 2. Então, F vale. Se isso aqui vale 2, passando por outro lado, seria menos 1, menos 2 dá menos 3. Isso, menos 3. Perfeito, Alcides. Oh, deixa esse para trás. Ok. Aqui estão nossas contas. Então, ok. Voltando, a nossa matriz de mudança de base, tá? Eu vou diminuir o tamanho. A nossa matriz de mudança de base vai ser assim, né? O que já escrevemos antes, né? É a matriz formada pelos coeficientes A, B, C, D, E, F, só que escritos de forma transposta, tá? Então, simplesmente, é muito simples mesmo, tá? Então, vou copiar aqui, Ctrl V. Aqui, quanto vale A? 2. Quanto vale B? Menos 2. Quanto vale C? Vale 3. Quanto vale D? 4. Quanto vale E? Menos 2. E quanto vale F? Menos 3. Aí está. É isso. Nada demais, só isso. Não tem mistério nenhum, tá bom? Deu para entender como calcular a matriz de uma transformação linear? Toda transformação linear tem uma matriz, tá? Ok? Toda transformação linear vai ter uma matriz assim, tá? Tá difícil? Vamos repetir, tá? Dada a sua transformação linear, o que você vai fazer? Você vai calcular t, quer dizer, t, nos elementos da base alfa, nos elementos da primeira base. Aqui, desse lado, ok? Ok, calcula, deu um vetor aqui, você não pode errar aqui, né? E, bom, você tem que escrever esses vetores, esses dois vetores, como combinação dos elementos da outra base, aqui, ó. Tá? Então, desse lado vem a base alfa e desse lado vem a base beta, ok? Uma vez isso, então você coloca A, B, C, letrinhas, né, para calcular. Isso gera sistemas, gerou sistemas aqui, dois sistemas. Resolve os sistemas. Sempre vai ter como resolver sistema, professor? Sempre vai ter solução única? Sim, sempre, sempre, sempre. Ah, mas por que, professor? Bom, é que esses caras são bases, tá? Se são bases, isso aqui, esse sistema sempre é verdade, tá? Sempre vai ser possível, tá? Ok? Esse elemento é do contradomínio. E como esse conjunto é uma base, sempre vai ser possível escrever isso como combinação dos elementos da base, sempre. Então, tem solução, aliás, única. Ok, então sempre tem solução única aqui, não se preocupe. E só agora, para calcular a matriz, é só colocar os coeficientes, só que de forma transposta, tá? Tá bom? É só isso, não tem mais. Tá bom? Bom, agora vamos fazer uma coisa curiosa, tá? Nesse caso, né, a função vai de R2 em R3, tá? Pode acontecer que você tenha uma transformação que vai de R2 em R2. Vou colocar como exemplo, tá? Outro exemplo. Vou fazer parecido. Seja T, que vai de R2 em R2.
E eu ainda vou fazer o seguinte. Essa transformação. E vou chamar não de T, eu vou chamar de I. É o nome, né? Ok? O que essa transformação faz? Ele pega, por exemplo, o elemento XY e transforma em XY. Ele pega o elemento 1 e transforma em 1, tá? Ok. Vamos fazer o seguinte. Então, ponto. Opa. Seja, vou colocar seja, dela por, e vou colocar aqui I, as bases. Veja que o domínio é R2 e o contradomínio também é R2, tá? E as bases, vamos colocar as bases canônicas, tá? Primeira base canônica, vamos colocar alfa. Você não lembra aqui base canônica? Base canônica é simplesmente, em R2, é esse aqui. 1, 0 e em 0, 1. Essa é a base canônica, tá? Ok? Essa é a base canônica. Vamos colocar outra base aqui. Vamos brincar aqui agora. A base beta. Digamos que seja outra base. Ok. 1. Não, perdão. Assim. 1,1. 1,1. Aí. Aqui podemos brincar e fazer um monte de exemplos, tá? Então, encontre a matriz de mudança de base. Perdão, matriz de mudança de base, não, senão matriz de T ou da transformação I de alfa para beta. Vamos colocar alfa para beta. Vamos encontrar algo parecido de alfa para alfa. Vamos encontrar algo parecido de beta para alfa. E mais uma de beta para beta. Ok. Aqui vamos passar o dia todo, né? Não. Vai ser tranquilo. Isso, agora sim. Tá, vamos colocar solução. Ok. Vamos calcular primeiro isso, tá? Ok, agora aqui eu quero explicar uma coisa, tá? Veja que a notação, veja essa notação aqui agora, também se confunde com a matriz de I, a matriz de mudança de base. Lembrem, a matriz de mudança de base tinha essa notação I aqui, tá? Essa notação se confunde com a matriz de mudança de base para alfa para beta. Mas se confunde, mas aí você pode pensar, o que estou pedindo aqui, professor? Está pedindo a matriz de mudança de base para alfa, de alfa para beta, ou a matriz de I dessa função? Né? Ficaria meio confuso. É que, na verdade, os dois são o mesmo, são a mesma coisa, tá? São a mesma coisa. É por isso que no livro do Boldrini, ele colocou essa matriz I. Ok? Tem outros autores que não colocam, quando vai calcular a matriz de mudança de base, não colocam I, colocam outra letra, tá?
colocar às vezes uma M, tá? Veja, isso que está como observação aqui, tá? Aqui a observação diz o seguinte. Aqui diz, em caso particular, se considerarmos a transformação linear identidade, essa transformação que eu coloquei aqui, no exemplo aqui, esse aqui se chama identidade, tá? Porque ele pega o elemento e transforma nele mesmo. É assim que se chama, identidade. Dada dessa forma, e as bases, você pega uma base qualquer, você tem uma... Então, você ganha o seguinte, você tem a sua matriz, aqui, essa matriz aqui, veja, se confunde na notação, matriz da transformação linear I, que vai de alfa para beta, se confunde dessa forma. Tá? É muito interessante, de alfa para beta se confunde com uma matriz de mudança de base. Na verdade, são a mesma coisa, tá? Outra coisa, se por acaso você tem matriz de I, de alfa para alfa, vai dar uma coisa muito legal, vai dar a matriz identidade. Ok? Isso vamos ver agora, com um exemplo, tá? Ok? Você vai ver agora. Ok. Então, como calculo isso aqui? Tá? A primeira coisa, primeiro, o que foi dito anteriormente, você tem que escrever esse aqui, Ctrl C, Ctrl V, ok. Você tem que calcular I, mas nos elementos da base alfa. Ok, coloco aqui, ok? Igual, e vou calcular quanto vai dar, mas vou fazendo ainda as minhas contas. Tenho que calcular I mais desse cara. Ok? I, ok? Tem que calcular isto e isso, ok? E vou calcular, tá? E eu vou calcular, claro. E depois tem que, uma vez que calcula, você tem que escrever como combinação dos elementos da outra base. Nesse caso, dessa base aqui, tá? Tá bom? Vamos lá. Então, vamos calcular quanto vale I em 1, 0. Pergunta para todos vocês, quanto vale isto? I de 1, 0. Quanto vale? Se você coloca 1 e aqui você coloca 0. Quanto vai dar? Quanto vai dar? De novo, professor, 1, 0. Porque a matriz é a transformação identidade. Correto, corretíssimo. E quanto vale I de 0, 1? Quanto vale? 0, 1, professor. Não mudou nada. Agora está fácil. Agora escreva isso como combinação dos elementos da base, esta base aqui. Muito bem, tá? Para todos vocês, tá? Vocês calcularam muito bem. Agora vamos calcular isso como combinação dos elementos da base dessa outra base. Eu vou colocar aqui. Ok? A, B, C, D. Pronto. Tá? Primeiro, escrevo, calculo I de 1, 0, I de 0, 1. Ok? Calculo. E agora escrevo como combinação dos elementos da outra base. Tá bom? Ok. Agora vejam, preste atenção, tá? Então, vamos continuar fazendo essas contas. Ah, tá. Isso me leva a um sistema. Ok? Então, vamos fazer nosso sisteminha. Ok. Qual vai ser o nosso primeiro sistema aqui? Deixa eu destacar esse aqui também. Não. Não, deixa eu colocar aqui mesmo. Tá, vai me levar para um sistema. Qual vai ser esse sistema, né? Ok, qual vai ser esse sistema? Bom, A vezes 1 mais B vezes 1, né? Então, seria A mais B igual a o primeiro elemento, 1. E aqui, perdão, 2 vezes A mais B vezes 1. Então, 2A mais B, tá? 2, pronto, aqui, 2A mais B vezes 1, 1 vezes B, né? Igual a segunda componente, 0. Aí está meu primeiro sistema. E o segundo sistema vai ser em relação a isso aqui.
que vai ser muito parecido, já falamos, tá? Vai ser C vezes 1 mais D. Então, C mais D deve ser igual à primeira componente, 0. 0. Bom, 0. E depois, 2C mais D, 2C mais D igual a 1. 1 é a segunda componente. Aqui tem o meu sistema. Ok. Então, resposta, daqui eu posso saber a resposta. Veja que o sistema não é tão trivial assim, não é tão simples, tá? Veja, não é tão simples, tá? Quanto vai dar aqui? Quanto vale A, quanto vale B? Ah, professor, aí tem que resolver, né? Tá. Bom, você sabe resolver isso aqui? Quem sabe até mentalmente você faz, né? Por exemplo, se você pega esse menos esse, 2A mais B menos A mais B, aí Elisa já respondeu, né? Então, você elimina B com B. Bom, e dá quanto essa é a resposta? Eu acho que isso aqui resolve também. Não, não resolve. Quem sabe? Deixa para lá. Então, A vale quanto? B e B vale quanto? Elisa diz que A vale menos 1. Bom, acho que é. Bom, se eu diminuo esse menos esse, então 2A menos A vai dar A, B com B vai sumir, 0 menos 1 vai ficar menos 1. Então, 2A menos A igual a menos 1. É isso mesmo. Se A vale menos 1, substituo aqui, então B vale 2. Correto. Tá? Bom, aqui você tem que resolver o sistema, tá? O sistema não está tão óbvio, mas já dá para fazer alguma coisa. E aqui é algo parecido. Aqui, se eu pego esse aqui e diminuo esse aqui, 2C menos C vai dar C igual a 1. C igual a 1. E então, quanto equivale D? Quanto vale D? Quanto vale D? Menos 1? É isso, menos 1. Correto. Corretíssimo, tá? Então, já tenho a solução. E daqui, já tenho a matriz que foi pedida. Essa matriz foi solicitada, deixa eu colocar aqui em destaque aqui, um minutinho. Aí está. Vai dar quanto? Bom, só para mais uma vez, essa matriz vai ser uma matriz de que ordem? Veja, aqui tem 2, esse vão como coluna. Aqui vai A, aqui vai B, aqui vai C, aqui vai D, tá? Então, nesse caso, foi uma matriz quadrada, de ordem 2 por 2, tá? Ok? Então, quanto vale essa matriz? É só colocar, professor, não tenho nada mais. Então, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 2, aqui C vai dar 1 e D menos 1. Ótimo. Ok. Legal. E aí, professor? Ok. A gente já sabe como calcular, então, matriz e uma transformação linear. Correto? Sabemos. Só que eu queria que você reconheça algo interessante, tá? Veja, a matriz I, identidade, né? Quando você pega I de 1, 0, dá 1, 0. Quer dizer, olha, se você esquece essa parte aqui, se você esquece as duas partes, é como você estivesse calculando realmente a matriz de mudança de base. Tá? Você está pegando o vetor 1, 0, como combinação dos elementos da base beta, aqui está, e você pegar o vetor 0, 1, o outro elemento da base alfa, como combinação dos elementos da base beta. Essa era a forma de calcular a matriz de mudança de base. Então, realmente, essa matriz aqui é também a matriz de mudança de base de alfa para beta. Mas isso ocorre sempre que você vai do mesmo espaço no mesmo espaço, tá? Ok? Você vai de R2 em R2, tá? Ok? Você vai do mesmo espaço no mesmo espaço, tá? Então, a notação que a gente tinha, matriz de mudança de base da base alfa para beta, é a mesma coisa que matriz da função identidade, transformação identidade de alfa para beta, tá? Aí está um exemplo, tá? Então, por isso que eu falei, né? Esse aqui é um caso mais geral, tá? Estudar matrizes de transformações lineares é mais geral que calcular matrizes de mudança de base. Ok, agora vamos calcular isso aqui.
calculemos isso. Mesma história, tudo bem parecido. Mas aqui você vai notar uma coisa muito legal. Ok? Então, primeira coisa, a gente faz o quê, professor? Ah, tá. Primeira coisa, você escrever, repetindo, você escreve I na base alfa, tá? Ok? I. Os elementos da base, o que está em cima, tá? De cima, tá? O base que está em cima, que é a base canônica. Então, 1, 0. Igual que a gente já sabe que é trivial esse aí, né? E aqui escrevo I de 0, 1. Ok. Bom, e a gente sabe que também isso aqui é 1, 0. Correto? E aqui a gente já sabe que também é 0, 1. Correto? Olha, se eu estou indo muito rápido, você me avisa, professor, vai devagar. Ok? Tá bom? Nada demais. Até aqui, eu sou... Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a matriz, a transformação nos elementos da base alfa, a base disso que está em cima. Ok? Ok. Agora, você tem que escrever isso como combinação dos elementos da base, nesse caso, a base que está embaixo, alfa, tá? Os dois são iguais nesse caso, né? Ok, então, vou escrever assim, mais, vou colocar B, aqui deve ter um vetor, daqui a pouco a gente preenche, ok? Veja, presta atenção aqui, por favor. Então, você tem que escrever A vezes os elementos da base, de novo, alfa, tá? E como a base alfa é a base canônica, ok? Deixa eu botar aqui em cima, veja, é a base canônica. Então, você tem que escrever esse vetor como combinação dos elementos da base canônica. Então, aqui é 1, 0. E aqui é 1, 0 também. Aqui embaixo, parecido, só que eu vou trocar letras. C, D. Agora, aí isso me dá mais outra vez um sistema. Mas não sei se você já... Ah, desculpa, aqui não é 1, 0, aqui é 0, 1. 0, 1, né? Copiei errado. 0, 1. Ok. Alguém pode falar quanto vale A e quanto vale B? Quanto vale C e quanto vale D? Assim de cara. A é 1, B é 0. É. Muito bem. E quanto vale C e quanto vale D? C é 0 e D é 1. Correto, né? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? É verdade? Elisa diz que sim, Thales também, Ana, Isabel também diz que sim, Ricardo. Alguém discorda? Maria diz que sim, a Vina diz que sim, Danilo também concorda. Positivo, Alcides, Danilo diz que sim. É verdade. Esse aqui está muito fácil, professor, né? Veja só, como esse aqui é um 0, então eu coloco 1 aqui e pronto, 0 e está feito, está resolvido. Então, de cara, você pode saber quanto vale essa matriz. Que tipo de matriz é essa? Uhum. Deixa eu colocar aqui em destaque. Ó, já coloquei. Vai ser igual a uma matriz, olha, são 4 elementinhos aqui, vai ser uma matriz quadrada, né? Uhum. Ô, Danilo, muito bem, vai ser a matriz identidade. Aqui vai A, né? Aqui A, aqui vai B, aqui vai C. Nunca esqueçam essa ordem, tá? Senão você pode se enrolar depois. É isso mesmo. É a matriz identidade. Por que deu a identidade, professor? É pura coincidência? É pura coincidência, professor? Não, não é pura coincidência. Veja, lembre que essa matriz é chamada, também se chama transformação linear identidade. Essa é a transformação identidade. E daí que eu coloquei I de início. A matriz dela, quando você tem a base em cima e embaixo a mesma base, sempre vai dar a matriz identidade também. Uau, é muito legal. Isso é muito interessante. Tá?
Veja, a transformação linear identidade tem como matriz, dela, né, a matriz associada com ela, quando você tem alfa e beta em cima e embaixo, aqui você pode pensar, é a base canônica. Não depende se é base canônica em cima e embaixo, você vai ver daqui a pouco. Mas se você tem a mesma base em cima e embaixo, sempre vai dar matriz de identidade, tá? Tá bom? Vamos fazer outra conta, que também não é difícil. Matriz de beta para alfa. Essa vou deixar para depois, para o final, tá? Essa vou deixar para o final. E, aliás, vou resolver fácil com outro tipo de problema, tá? Eu vou colocar como exercício, mas é um exercício que eu vou resolver daqui a pouquinho mesmo, tá? Encontre um exercício que eu vou resolver daqui a pouquinho só. E se alguém souber, já pode falar, professor. Essa, tá? Agora, vamos lá. Continuando, calculemos parecido, né? De beta para beta. Opa, beta. Eu vou deixar aqui, vou beber uma água aqui rapidinho. Aproveito no banheiro também. Sabe, faça um favor, calcule essa matriz, tá? Eu quero saber, faça as suas contas, tá? Uns 2 minutinhos, tá? Tá bom? Vou no banheiro rapidinho, vou beber uma água também. Por favor, faça uma continha rapidinha desse aí. Ok. Já calcularam?
Vamos ver. Elisa disse que deu tudo 1. Vamos ver. Então, o primeiro passo, né, que a gente tem que fazer é parecido a isso aqui, né? Vamos copiar e colar. Essa é a grande vantagem. Ah, você de beta para alfa? Ah, tá, então vamos esperar, tá? Você calculou, Elisa, né? Você calculou de alfa para beta. De beta para alfa, né? De beta para alfa. Não, vamos ver então a resposta daqui a pouco, tá? Eu vou deixar como suspense. Então, você calculou isso? Então, deixa para lá. Não, deixa para lá não. Espera um pouquinho. Mas não tem problema não, tá? Deixa. Se sua resposta está correta, a gente vai conferir aqui. 1, 2, 1, 1, né? Tá. E, Mariana, de beta para beta. Aham, 1, 0, 0, 1, né? Identidade de novo. Você vai ver. Tá. Já que Elisa fez essa conta aqui, de beta para alfa, sabe quem é esse carinha aqui? E eu vou explicar daqui a pouco, tá? Bom, já que ela começou, então isso aqui, então, vamos só colocar assim, remark, já que ela falou, já não vou desperdiciar esse tempo aqui, eu vou fazer assim com calma, tá? Veja, vai ter uma propriedade muito legal, vai ser o seguinte, essa matriz aqui, não depende só de I, tá? Vale sempre com qualquer T, que vai do mesmo espaço no mesmo espaço, mas nesse caso vai ser assim. Essa aqui vai ser igual a essa, só que adivinha? Essa aqui. Essa matriz de beta para alfa é a mesma que a outra, só que inversa. A inversa de alfa para beta. Tá? Isso é um grande mistério, muito legal, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, para conferir se a sua resposta está correta, Elisa, a gente teria que multiplicar esse cara aqui pela sua resposta e deveria dar identidade, tá? Vamos fazer isso com calma daqui a pouco, tá bom? Ok. Mas guarda essa resposta que você tem por aí, tá? Vamos fazer. Então, vamos calcular isso aqui, de beta para beta, tá? O que a gente faz? Ctrl C, lá. A gente faz parecido. Tá, primeiro tem que encontrar I de beta para beta, certo? Beta, nossa base beta aqui é 1, 2 e 1, 1. Ok, 1, 2, 1, 1, correto? E quanto vale I de 1, 2? Vale I 1, 2 de novo. Ctrl C, Ctrl V. Aqui vale 1, 1. Ok? Bom, eu tenho que transformar da base beta para a base beta. Então, aqui está a base beta. Aqui está esse lá, o beta. E eu calculei. Agora, tenho que escrever isso como combinação dos elementos da base beta, não mais a base canônica. Então aqui 1, 2, e aqui é 1, 1. Tá? Aqui está a base beta. Essa é a base beta. Tá bom? É porque aqui em cima, beta, aqui está. E aqui embaixo é beta. Então, aqui é 1, 2, 1, 2 também, tá? Aqui tem que ser 1, 2 e 1, 1. Então, isso me leva a um sistema, certo? Me leva a um sistema. E qual é esse sistema? Veja, quanto vale A? Quanto vale A? Quanto vale A? Quanto vale B? Posso saber direito, professor, assim de cara? Sim. Pense um pouquinho. Quanto vale A? Quanto vale A? 1. Claro que 1. Se você coloca 1 aqui, veja, 1 vezes esse vetor vai ter exatamente isso. Então, B tem que ser quanto? B tem que valer quanto? B tem que valer quanto? 0. Correto, Ana? Correto, Thales? Todo mundo está entendendo? Isabel, isso mesmo, tá? E aqui, quanto tem que valer C? Quanto tem que valer C? 0. Isso aí, Thales. Sim. Pode escrever, vai escrevendo. Se vale 0 aqui, necessariamente, aqui tem que ser D, tem que valer quanto? 1. Então, realmente, quando você tem a mesma base em cima e embaixo, nesse caso foi muito mais simples.
Ok? Isso aí, Maria. Muito bem, Danilo, Ricardo, Ana Lima, todos vocês que estão participando. Ok? Então, vou copiar aqui esse aqui. Eu vou destacá-lo. Aí, opa, tem muito espaço aqui. Isso. Aí. Então, essa matriz vai ser parecida com essa. Né? Quadrada também, né? Notem que quadrada, porque ele vai de R2 em R2. Então, se vai de R3 em R3, vai ser uma matriz de ordem 3 por 3. Tá? E assim. Então, AB, aqui está A. Ok? Copiar e colar aqui. Nesse caso, A vale 1. E nesse caso, B vale 0. Nesse caso, C vale 0 e D vale 1. A matriz de identidade. Tá bom? Isso é uma propriedade geral. Como assim, professor? Se você tem a matriz de identidade aqui, e você vai de uma base alfa para a base beta, sempre vai dar identidade aqui. Se você tem a matriz de identidade e você vai de beta para beta, sempre vai dar identidade, tá? Sempre, tá? Por quê? Ah, é só fazer as contas, tá? Veja, faz as contas, sempre vai dar isso, tá? Sempre vai dar. Quando aqui é a matriz identidade, quando aqui é a matriz identidade, quando aqui é a matriz identidade. Se for outra transformação, professor, funciona? Não, aí já muda, tá bom? Isso vai ser, aliás, matéria do último capítulo do semestre mesmo, da matéria, tá? Quando você pega uma transformação e aqui você coloca bases iguais, tá? Daqui a pouco a gente faz isso também. Ok, então, nossa aula até agora está sendo assim. Você pega uma transformação linear e encontra a matriz dela. E a gente viu dois casos particulares, quando a transformação é a matriz de identidade, tá? Quando a matriz de identidade, você vem a mesma base, da mesma base para a mesma base, sempre vai dar identidade, sempre, tá? Isso sempre funciona com todas as transformações lineares, tá? Com todas as matrizes de identidades, tá? Com todas as matrizes de identidades. Tem matriz de identidade de R2 em R2, tem matriz de identidade de R3 para R3, tá? Tá bom? De Rn em Rn também, tá bom? Ah, e agora, esse aqui, professor, você disse que a matriz de beta para alfa era a inversa, tá? Isso eu vou justificar daqui a pouquinho. Tá? Você pode calcular, fazer a conta que nem esse aqui, fazendo a conta, e sua colega Elisa, né, já fez a conta, ela disse que encontrou uma matriz aí, tá? Vamos ver, vamos conferir daqui a pouco se isso funciona mesmo, tá? Vamos lá. Ok, já falamos da matriz de identidade. Com isso que está aqui, a gente vai resolver o problema da sua colega Elisa. Veja só o que tem aqui. Coisas importantíssimas. Para todo mundo que já fez cálculo, eu pergunto aqui, alguém não fez cálculo aqui? Ou, perdão, alguém não vai... Sim, alguém não fez cálculo? Alguém não está fazendo cálculo? Aqui nessa turma, alguém não fez cálculo ou não está fazendo cálculo? Tem alguém que nunca viu o cálculo? Todo mundo está vendo o cálculo? Já viu o cálculo? Bom, parece que todo mundo já viu o cálculo. Então, essa palavra aqui, composição, é para você, já não é uma palavra nova, correto? Matriz da composição de transformações. Composição. Ok? Composição. O que é composição? Não se assuste. Cálculo é pré-requisito para MAT 138? Ah, é? Bom, se for, muito melhor. Não sabia, não. Se é, então tá bom. Então, essa palavrinha composição, para você, não é desconhecida. E se você esqueceu, não tem problema. Eu vou relembrar aqui. Então, ok. Nesse caso, vamos trabalhar com as composições, mas dentro das transformações, tá? Não necessariamente é função qualquer. Então, se você tem uma função que vai de U para V, e olha, R vai de V para W, são transformações lineares. Olha que interessante. Opa, desculpa. Aqui eu tenho, digamos que T e R são transformações lineares, nos espaços U, V e W. Além disso, tá. Eu quero falar alguma coisa. Aqui. A primeira condição aqui, R composta com T, quer dizer, ele vai agora de U para W, a nova função R bolinha T vai de U para W, e também uma transformação linear.
Interessante. Então, a composta de duas transformações lineares te leva a outra transformação linear. Legal, tá, ok. Daí eu vou fazer exemplo, não se preocupem, tá? E além disso, o que diz aqui, suponha que alfa, beta, gama sejam bases, aqui, uma base de U vai ser alfa, uma base de V vai ser beta, uma base de W vai ser gama. Então, tem uma coisa muito interessante, importantíssima. Essa aqui é uma das grandes, uma grande descoberta mesmo. Veja só, R composta com T, de alfa para gama, vai ser R, veja, esqueça por um momento essas bases aqui, vai ser, veja, a matriz da composta, ok? A matriz da composta é o produto, veja, R vezes T, é o produto das duas. Agora, se toma em conta as bases, tá? Bom, R vai daqui para cá. Então, aqui tem base beta e aqui tem base gama. Então, de beta para gama. T vai de alfa para beta, de U para V. E a base de U é alfa e a base de V é beta. Então, de alfa para beta. A composta, R composta com T, vai de U em W. Então, uma base de U era alfa e uma base de gama, a base de W era gama, tá? Então, isso aqui, as bases que estão envolvidas aqui, não é difícil de lembrar, tá? Ok. Tá bom. Tá bom. Vou fazer exemplos com essas aqui, tá? Não se preocupe. Agora, tem uma coisa que eu observei e falei, né? No caso particular, quando T vai de U para V, tiver inversa, né? Digamos que tem inversa, uma transformação linear pode ter inversa, tá? Quer dizer, você sabe, né? Tá uma função, a função inversa faz o contrário, né? A função inversa. Você já viu isso em cálculo também. Mas tudo bem. Se digamos que tem uma inversa que vai agora, em vez de ir de U para V, ele vai de V para U. Digamos com base alfa e base beta. Então você tem algumas coisas legais. T composta com T, olha, T menos 1 composta com T vai ser uma função identidade. E T composta com T menos 1 vai ser outra função identidade. A diferença é que uma vai de U para U e a outra vai de V para V. Ok? Mas tem mais. O que a gente tinha falado. T menos 1 composta com T, já sei que isso aqui é identidade, tá? Ok? Isso vai ser identidade. Vai de alfa para alfa. Vai ser igual, pelo que vimos anteriormente, o produto dos dois. Aqui está o produto dos dois, tá? Mas, esse é T menos 1 composta com T, é a identidade. Então, aí você ganha o seguinte, isso aqui é matriz de identidade, como a gente viu no exemplo. Mas essa identidade seria identidade igual a esse produto. Então, você tem esse produto que está aqui em cima, esse produto, vai ser igual a identidade. Conclusão, veja só a fórmula, onde que eu queria chegar. A matriz de T inversa, né? T a menos 1 de beta para alfa, T a menos 1 de beta para alfa, vai ser a matriz de T de alfa para beta, só que inversa. Ok? E, claro, em caso particular, como a gente viu agora, se T for a matriz identidade, aqui identidade a menos 1 vai ser I mesmo, não tem como, vai ser I. A matriz identidade, inversa da identidade, é a própria identidade. Vai ser I de beta para alfa, vai ser I de alfa para beta, só que a menos 1, tá? Ok? Que é o que nós vimos no caso anterior. Ok, então vamos fazer exemplo disso, tá? Esse aqui, essa formulinha, é mais geral do que essa fórmula aqui. Do que essa fórmula aqui. Tá? Aqui tem, que no seu caso é I, nada mais, né? Mas no caso geral, é T a menos 1 de beta para alfa, quer dizer, a matriz de T da inversa de beta para alfa é igual a matriz original, só que você faz a conta de alfa para beta em cálculo inverso, tá? Bom,
Disso aqui você tem um monte de problemas para resolver, tá? Ok? Então, se quiser, a gente faz isso aqui. A gente vai fazer. Ok. Vamos ver. Isso a gente tinha calculado. Vamos ver se a resposta da sua colega... Eu vou colocar a -1. Então, vou diminuir aqui o tamanho. Está ficando gigante. Aí. Isso que diz a teoria. Vamos lá. Vou calcular, tá? Acho que calcula aqui. Aí. Bom, a Elisa... Cadê você, Elisa? Você tinha dado uma resposta. Disse que A vale 1, que B vale 2, correto, que C vale 1 e que D vale 1. Você está certíssima, correto. Tá bom? Cadê? Isso. Ok? Tá bom? Então, como calcula a matriz de I, de beta para alfa? Ah, você tem que fazer as contas, podia fazer como esse aqui, podia, tá? Mas tem uma forma também de como chegar aí. Você calcula a matriz de alfa para beta e calcula a inversa, tá? Claro que isso vai funcionar somente... Isso, Elisa. Claro que isso vai funcionar somente, claro, com matrizes, nesse caso, quadradas, né? Ok? Só vai funcionar com matrizes quadradas. Ou matrizes inversíveis, tá? A matriz de T pode ser que não seja inversível, então, ok? E tem outra coisa, né? Ah, já que eu estou falando disso, veja, aqui dizer uma coisa, tá? No caso particular, quando T tem inversa, tá? Isso também é legal. Ok, se T não tem inversa, na verdade é assim, se T tem inversa, é porque a matriz dela tem inversa, tá? Tá bom? Ok? Vamos fazer contas com isso aqui, a gente vai ficar mais claro com isso, tá? Ok? Vai ser tudo, isso vai ser tudo da nossa aula de hoje, tá? Isso, isso. Vamos ver o que tem para amanhã também. Opa, a gente está quase acabando, tá? Ok? Vamos lá, vamos fazer exemplos. Vou gravar aqui, porque senão dá zebra. Vamos colocar outro exemplo. O que está dizendo... então, vou colocar aqui. Vamos calcular. Seja, vamos colocar aqui R, uma função, digamos que vai... Vamos copiar daqui, copiar, desculpem. Aí, ó. Colocar R. Eu vou colocar S para não confundir com o números reais, tá? Vou fazer aqui, vamos fazer tudo de novo. Vamos lá. Uma função S, tá? Que vai de R2, digamos que vai para R3. Digamos que seja assim. Ok? Prestem atenção agora. Esse, digamos que você tem uma função T que vai de... Não vai de R2 em R3, vai de R3 em R2. Veja só o que vamos fazer aqui. R3, R2, tá bom? Dadas respectivamente. Isso, Elisa, né? É muito melhor dessa forma, talvez, essa conta que a gente fez, né? O último. Mas tem a desvantagem de calcular a inversa, né? Essa é uma única desvantagem, tá? Então, sejam essas dadas respectivamente por... Vamos lá. Digamos, esse vai ser... Esse, bom, ele vai dar R2, então vai dar XY igual, vai para R3. Então, ele que ser assim, 2x, menos Y, x menos Y, vírgula,
Vou colocar um 0. X, vou colocar um X, tá? Olha só. Aparentemente aqui não aparece nenhum x, y, né? Mas que o 0x está como 0x e como 0y, tá? E aqui não aparece y. Não se preocupem, é como se fosse mais 0y, tá? Esse aqui continua sendo linear. Agora, vou continuar com outro. T. T, ele vai de R3 em R2, tá? Tá, vamos lá. Então, vou pegar XYZ. Ele transforma como se fosse um par. Então, deixa eu colocar aqui. X mais Y mais só Y. Vírgula aqui. 3Z. Agora aqui não aparece Z, não se preocupe. Aqui como se fosse mais 0Z. E aqui, professor, não aparece XY, não se preocupe. Como se fosse 0x mais 0y mais 3Z. Tá bom? Ah, tem outra coisa legal. Ah, é que eu coloquei, não coloquei aqui, né? No primeiro exemplo, eu coloquei bases qualquer, tá? Mas tem uma grande vantagem quando você trabalha com bases canônicas em cima e embaixo, tá? Quando aqui alfa e beta são bases canônicas, é muito fácil, tá bom? É muito fácil. Então, vamos fazer o seguinte, antes de fazer isso, então vamos fazer o quê? Enumera, isso. Vamos colocar por lá. Encontre esse composto com T. Esse bolinha. T. T composta com S. Bom, nem sempre é possível fazer essa composição, esse composto com T. Tá? Às vezes não é possível, tá? Mas nesse caso vai ser possível, tá? Ok. Vou colocar umas bases, tá? As bases. Vou colocar a base canônica C. Vou chamar a base canônica C2, tá? Por que 2? Porque vai ser base canônica de R2. C2 igual a 1, 0. Ok? Essa é a base canônica de R2, né? E vou colocar outra base aqui ainda, chamada alfa, igual, digamos, deixa eu pensar, dois, 1, aí está. Tá. Tem duas, essa base, são bases de R2. D, esse base de R2. Agora as bases de R3. As bases beta igual. Ó. Aqui vou copiar e colar a base que eu tinha anteriormente, tá? Para facilitar minha vida. 1, vírgula, 1, 0. E aqui 1, 0. Isso. Ok. E aqui vou colocar a base canônica de R3. Vou chamar de C3. Parecida com essa. C3. 1, 0, 0. O seguinte elemento aqui vai ser 0. Essa é a base canônica, tá? Se você não lembra. 0,0.
1. Aí está. Pronto. Ok, demorei muito para enunciar. Ok. Então, encontrem. Isso eu vou colocar em colchete. Quando eu coloco em colchete assim, vai significar uma coisa, tá? Vai significar que eu estou trabalhando base canônica em base canônica. Mas deixa para lá, por enquanto eu vou colocar assim. Agora, vamos pensar. Esse composto com T. T parte de R3, ok? T parte de R3 e leva para R2. Esse é o T. E o S recebe de R2 e leva para R3. Então, isso aqui vai de R3 para R3, tá? Então, vai ser esse. Ok. Aqui eu vou pedir que você calcule ok, das bases canônicas aqui. Eu vou pedir ainda mais fácil. Tudo isso é necessário, professor? É bom, vamos fazer, tá? Isso aqui vai significar para nós. Esse vai de R2 para R3, né? Então, C2 para C3. Isso. Ok, você vai perceber o que eu estou querendo depois no final, tá? E esse aqui... Então, isso aqui eu vou apagar. Não, vou deixar aqui mesmo, tá? Que é a mesma coisa aqui. Ok. Pronto. E esse aqui eu vou pedir de beta, né? Tá. T composta com S. Ele pega alimento de S, vai de R2 e vai para R3, tá? Então, esse vai de R2. Então, preciso de uma base de R2. E base de R2, eu tenho alfa, vou colocar alfa. Alfa. E eu preciso de uma base para do conjunto de chegada, tá? Deixa eu pensar. T composta com S. Então, ele pega um elemento de R. Esse, né? Esse. Ele vai de R2, vai para R3. E depois, T vai receber de R3, vai mandar para R2. E eu vou colocar aqui alfa de novo, tá? Alfa de novo. Ok. Beta não usei aqui, né? Bom, eu só vou deixar como exercício para você, tá? Então, calculem esse, não aqui, isso. T de... T vai de R3 para R2. Então, preciso de uma base de R3, vou colocar beta. Beta para... Vamos brincar aqui com alfa. Cadê alfa? Isso. Professor, esse tipo de problema vai ter na prova? Tem, tá? Ok? Vamos lá, agora sim. Já está tudo no esquema. Ok? Tudo isso aqui a gente já ensinou como fazer, tá? Mas eu vou fazer com calma aqui agora, tá? Ok? Esse aqui, eu vou dar o significado do que significa isso, tá? Então, solução. Esse aqui, esse composto, o que está sendo pedido aqui, está pedindo a regra dele, tá? Então, simples, tá? A regra não é difícil, tá? Ela vai ser, esse composto com T, está perguntando de X, veja, T, ele tem, isso nada mais vou pegar esse cara aqui,
Isso, por definição, você deve lembrar, é simplesmente S de desse aqui. Mas isso significa o quê, professor? Ah, tá. Se você não lembra, isso aqui significa SD. Quanto vale T de XYZ? Ah, T de XYZ vale isto. Tá. Então, eu quero calcular esse disso aqui agora. E como eu faço isso, professor? Bom, não tem problema não. Isso aqui é a primeira componente. Isso aqui é a segunda componente. Esse transforma. O que ele faz? A primeira componente ele multiplica por 2 e diminui com a segunda componente. Ah, tá. Entendi, professor. Então, vamos lá. Ok. Aqui, na primeira componente, ele faz o quê? Multiplica por 2 a primeira, então seria 2 vezes a primeira componente, que nesse caso é esse cara. Ok? Menos a segunda componente. Né? Aqui está, menos a segunda componente. E a segunda componente, para o nosso caso, é 3E. Aí está. E aqui, a regra diz, coloca zero. Coloco zero. Aí está. E aqui, professor, o que é que eu faço? Ah, coloca a primeira componente. Veja, coloca a primeira componente aqui. Então, vou colocar a primeira componente. É só isso, professor. Só isso, tá? Nada demais. Bom, aqui eu posso ainda simplificar um pouco. Isso vai me dar o quê? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui também. Então, isso vai dar o quê? Então, 2 vezes x mais 2 vezes y menos 3e, né? 2x mais 2y mais 3e. Uhum. Tá, deixa eu fazer assim. Ok. Tá ficando compridão, né? Vamos destacar aqui. Aí está. Ok. Então, isso é isso. Deixa eu só ajeitar, tá? Ok, eu tenho isso. Eu tenho isso. Ok. Vamos lá. Então, o que eu fiz? A definição é essa. Ok? Utilizei a definição de T, coloquei aqui. Agora, utilizei a definição de esse, tá? E pronto. Aí está. Ah, não. Aqui falta ainda. Terminar. Aqui só colocar zero. E aqui, x mais y mesmo. Tá bom? Nada demais. Mas perceba alguma coisa, tá? A função S composta com T. Ah, é menos 3e. Tem razão, Mariana. Tá? Menos 3e. Isso. Ok. Agora, perceba uma coisa. A função S composta com T, ele pega elementos de R3 e transforma em elementos de onde? 1, 2, 3. Ele vai de R3 em R3, tá? Ok? Ok. Por que esse menos 3 aqui? Ó, deixa eu ver. Eu sou... Copiei e colei. Ah, tá. Já sei. É a definição, tá? Aqui. Veja, a definição diz 2 vezes x mais y. Olha, 2 vezes a primeira componente, tá? 2 vezes a primeira componente menos a segunda componente, tá? Veja, se você tem xy, é 2 vezes a primeira componente menos a segunda. Então, 2 vezes a primeira componente menos a segunda componente. Só que a segunda componente para nós é 3e. Tá bom, Alcides? Isso aí. Tá bom? O resto segue, tá bom? E como calcular T composta com S? Análogo, é análogo, tá? Mas T composta com S, por favor, agora vai ser uma função que não... S composta com T vai de R3, né? Pegar elementos de R3 e transformou em elementos de R3. O T composto com S vai ser de R2 em R2, tá? É análogo, ok? Agora,
Esse aqui você vai saber calcular facilmente, esse aqui também, porque a matriz de esse, aqui dizer essa matriz de T, né? Cadê T? Aqui, esse. Então, cálculo. Então, isso aqui já calculou, tá? Esse aqui você vai calcular, tá bom? Esse aqui você vai calcular. Esse aqui tranquilo, tá? Tá bom? Agora, essa matriz de mudança de base, da base canônica de R2 para a base canônica de R3, eu quero dar uma dica legal aqui, tá? Esse aqui, então esse aqui primeiro. Deixa eu ver aqui. Ok. Agora, cadê você? Ó. Ok. Essa parte aqui é muito simples, tá? O que tem que fazer? Bom, fazer tudo de novo, tudo igualzinho. Tudo igualzinho, tá? Tudo igualzinho que nós tínhamos lá em cima, tá? Só que usando S. Só que da base canônica de um para a base canônica do outro, tá? Mas eu vou dar uma dica legal aqui, tá? Ok, deixa eu diminuir mais um pouco, porque aqui a tela está ficando muito grande. E eu não sei se dá para ver. Ok, aqui está o S, cadê S? Deixa eu copiar o S, tá? S. Ok. E agora vou aumentar a tela, porque senão nem eu enxergo. Pronto. Como você tem isso, então, olha só o que eu vou fazer aqui. A matriz, ok, a matriz de esse aqui, a matriz de S, que vai das bases canônicas de R2 para a base canônica de R3, tá? Eu tirei esse C2 e C3, porque toda vez que você tem base canônica em cima e embaixo, não precisa colocar, tá? Quando você tem uma base canônica, não precisa colocar, tá? Quando tem base canônica em cima e embaixo, simplesmente você vai tirar, tá? Para quê? Para não carregar a notação. Ok. Essa é uma função que vai de R2 para R3. Então, a matriz associada com ela, né, ele vai de R2 para R3. Tá? Tá? Onde está? Cadê? Isso. Vai de R2 para R3. A matriz vai ter ordem 3 por 2. Tá? A matriz dela vai ter ordem 3 por 2. Então, vou colocar aqui, isso é uma matriz de ordem 3 por 2. Então, vai aumentar uma linha. 3 por 2. E sabe quem vai ser esses elementos aqui? Se você sabe quem vai ser esses elementos aqui, alguém sabe? É muito simples, tá? Você vai colocar aqui 2, aqui menos 1. Aqui você vai colocar, nesse caso, 0. E aqui 0. E aqui você vai colocar 1 e 0. Aí você deve perguntar, como assim? Confira. Tá? Mas por que, professor? Como assim? De onde você tirou? Tá? No caso de quando você tem matrizes, bases canônicas em cima e embaixo, as contas ficam bem simples. E quando você tem base canônica em cima e embaixo, fica muito mais simples ainda. A base canônica, perdão, a matriz de S nas bases canônicas, veja, em cima e embaixo, fica muito mais simples. Por quê? Fica, olha, 2, você coloca direto, 2 menos 1, depois aqui tem 0x, 0y, então 0, 0. E x, 1 mais 0, né? Então, você coloca. Basta colocar direito, tá? Basta colocar direito, tá? Ok? Ah, é? É assim? Sim, sempre assim, tá? E tem outra coisa, tá? Isso que nós chamamos há muito tempo a matriz induzida, perdão, dada essa matriz, você conseguia uma transformação linear. Lembra? Isso foi na aula passada, aliás, ou as aulas anteriores, tá? Essa aí, dada essa matriz, você consegue a transformação linear dela, facilmente. Ok?
Ok. Você vai conferir. Como você vai conferir? Você vai conferir fazendo essa continha, perdão, escrevendo os elementos da base. Você calcula S nessa base e escreve como combinação linear dos elementos dessa outra base. E faz e conta, tá? Tá bom? Tá bom, Maria? Então vamos fazer uma coisa. Eu tenho que explicar essa parte aqui. Eu tenho que explicar essa parte aqui. Tá? Mas não é difícil, tá? Simplesmente composta, né? Vai ser dividida em produto, tá? Isso eu vou fazer melhor com muita mais calma na aula que vem, tá? Eu vou parar por aqui, ok? E a aula que vem a gente continua. Já deu 9h39 e correr não gostaria não, tá? Então, como calculo isso aqui? Bom, agora você sabe, tem uma formulinha, né? Seria essa vezes essa aqui. Tá? Faça essa conta e me diga na aula que vem qual foi o resultado, tá? Ok? Ah, falta esse aqui também, né? Falta esse aqui também. Que tá, não é difícil, tá? Não é difícil. Tá bom? Ok? Então, na aula que vem a gente vai terminar esse problema, tá bom? Então, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, esse aqui a gente não vai fazer ainda. A gente continua a aula que vem, tá bom? Ok? Se vocês têm alguma dúvida, podem perguntar. Se não, a gente fica por aqui mesmo. Deu 9h40, tá bom? Tá bom, então. Tá bom, parar aqui, então. Tenham todos um ótimo dia, então. Vou parar nossa gravação.